dia, meu quarto ano. Estou hoje aqui sentadinha para a gente fazer a correção da atividade de história, falando um pouco sobre nossa história do Brasil. Vamos aí com a correção da página 102 e 104. Correção da atividade de história, páginas 102 e 104. Vamos lá. Como ficou conhecido o período que vai de 1500 a 1530? Então, o período que vai de 1500 a 1530 ficou conhecido como período pré-colonial, certo? Então, o período que nós vimos aí. Sublinhe de vermelho as frases verdadeiras e de azul as frases falsas. Várias expedições mapearam a costa brasileira. Então, essa aí é uma alternativa verdadeira ou alternativa falsa? Então, observando, nós vamos fazer o quê? Uma alternativa verdadeira. Então, ela vai ser de vermelho. As feitorias, consideradas como fortes, serviam para proteger o litoral português de invasões francesas. Então, aí vai ser de vermelho ou azul. Logo, vamos fazer de vermelho. A expedição comandada por Martim Afonso de Souza não teve muita importância nessa época. É verdadeira ou falsa? Então, vamos fazer de azul porque é falsa. A primeira vila fundada foi a vila de São Vicente. Verdadeiro. Então, vai ser o traço vermelho. Então, foram 3 vermelhas e a letra C, que foi azul. Pinte o nome do vegetal trazido pelos portugueses e que foi cultivado em toda a faixa do litoral brasileiro. Mangueira, cana-de-açúcar, coqueiro. Quem realmente compreendeu o assunto vai saber que a resposta certa é cana-de-açúcar. 4. Desembaralhe as letras e descubra o povo que, após várias lutas, os portugueses conseguiram expulsar. Então, através de muito sacrifício, muita luta, muita batalha, eles conseguiram expulsar os franceses. Siga os números em ordem crescente, né, do menor para o maior, e descubram a grande riqueza do Brasil. Então, começando do 1, nós vamos descobrir a palavra pau-brasil, né, que deu nome ao nosso país. Então, agora nós vamos passar para a página 104. Período colonial. Então, o que é que pergunta aí? O que caracterizou o período colonial? Então, qual o ponto mais forte que teve nesse texto do período colonial, que chamou mais atenção? Então, foram as lutas entre os portugueses ou europeus e indígenas, né? A luta entre os dois, e também o processo de escravização dos africanos, caracterizando este período, certo? Então, foram esses objetivos, esses grandes acontecimentos. A luta entre os portugueses e indígenas e o processo de escravização dos africanos. Então, foram eles que caracterizou o período colonial, período da colônia. Pinte de azul as frases verdadeiras e de vermelho as frases falsas sobre o período colonial. Nós estamos agora ao contrário, né? No outro assunto, o azul era falso e o verdadeiro era vermelho. Agora é o contrário. Vamos prestar bem atenção, hein? Azul, verdadeiro. Então, nesse período, o açúcar era um produto muito valorizado. Verdadeiro, azul. Esse foi o menor período da história do Brasil. Falso, vermelho. Durante esse período, os portugueses não tinham interesse pelo Brasil. É o quê? Vermelho, que é falso. Foi nesse período que as etnias começaram a se misturar. Verdadeiro, azul. Então, foram 2 azuis e 2 falsos, né? Primeiro e o último, azul. E o segundo e o terceiro, vermelho. Marque um X nos acontecimentos ocorridos no período colonial. Então, o que foi que aconteceu lá? Muitas cidades foram fundadas, sim. O açúcar não era valorizado? Errado. Houve a escravização dos africanos trazidos para a lavoura de cana-de-açúcar? Sim.
A cultura da cana-de-açúcar foi responsável pelo povoamento do litoral brasileiro? Sim. Então, foram 3? Sim. Então, somente o açúcar não era valorizado, que não vai ter X. 4. Quando começa e termina o período colonial? Então, o período colonial começou em 1530, quando Portugal toma posse do Brasil, e termina em 1822, quando é proclamada a independência do Brasil, ou seja, tornou-se livre de Portugal. Até a próxima.